Muito obrigado, doutor, por estar aqui hoje, pra gente ter essa conversa, né? Primeira vez aqui no nosso Bom Demais, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite. Doutor, pessoal, quando o Celine cancelou a agenda, o pessoal ficou primeiro se perguntando o que aconteceu, o que foi isso. Bom, e depois ela revelou que estava passando por esse problema de saúde, né? Mas muitas pessoas aí não sabem o que significa, de que origem, como que surgiu. O que é essa síndrome da pessoa rígida? Bom, então a síndrome da pessoa rígida é uma doença autoimune, certo? Para começar. Então, o que seria uma doença autoimune? Doença autoimune é quando os anticorpos que o nosso organismo produz para atacar bactérias, micro-organismos durante uma infecção, são produzidos de uma maneira aleatória e acabam atacando áreas específicas do organismo. Isso ocorre porque o organismo reconhece alguns antígenos, identifica algumas partículas como similares a partículas presentes no nosso organismo e acaba produzindo anticorpos que acabam atacando o próprio organismo. Nossa! E o que causa, doutor? Então, a síndrome da pessoa rígida, ela faz parte de um grupo de síndromes chamadas paraneoplásicas. O que isso quer dizer? Quando um câncer surge logo na sua origem, né, quando ocorre uma mutação e surgem as primeiras células, o organismo produz anticorpos para tentar combater aquela célula cancerígena. E nesse momento, essa produção de anticorpos acaba atacando também áreas específicas do nosso organismo, e as síndromes paraneoplásicas comumente atacam células do sistema nervoso central, né, do nosso cérebro. Doutor, após ela expor que está passando, né, por esse problema, muitas pessoas ficaram, nossa, mas o que é isso? Como acontece? Da onde vem? Quais os sintomas, doutor? Então, a síndrome da pessoa rígida é uma doença de instalação subaguda. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa ela não dorme e acorda com a doença. É uma doença que se instala progressivamente aos poucos. Nossa, isso. Gente! Então, a síndrome da pessoa rígida é caracterizada por uma distonia, né? Uma rigidez importante, principalmente da região tóraco-lombar, e que compromete paulatinamente a deambulação, os movimentos, a funcionalidade do paciente. Mas a pessoa fica paralítica? Para tudo, doutor? Ela não para tudo, né? Mas ela desenvolve uma rigidez progressiva que, pouco a pouco, vai impedindo o paciente de realizar as suas funções e atividades. Qual o sintoma mais específico, doutor? Para a pessoa já ir, tipo, nossa, que estranho isso que eu estou sentindo agora. Normalmente ocorre um quadro de rigidez, certo? Então o paciente ele sente-se rígido em determinadas regiões do organismo, e isso acaba implicando numa lentidão, numa dificuldade maior para realizar alguns movimentos. Pode ser confundida no início com outras doenças, como Parkinson, enfim, doutor? E distonias e outros distúrbios do movimento. Entendi. Aqui no Piauí, doutor, já teve algum caso dessa doença? Vem tratando alguma coisa assim? Sim, nós já acompanhamos alguns casos aqui. É muito raro, certo? Felizmente, não é algo que a gente encontra todo dia. Então é importante estar antenado e saber reconhecer a manifestação, a evolução da doença, porque não é uma doença que você encontra todo dia. Certo? Então, é algo que você vai fazer, talvez, um diagnóstico por ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Sim. Bom, gente, um dado feliz aí pra gente, né? Graças a Deus. Mas, como eu falei pra vocês, ganhou grande notoriedade após a Celine Dion expor que está passando por esse problema, doutor. Aí vem o questionamento. É um problema que acomete principalmente a mulheres? Então, na verdade, as síndromes paraneoplásicas, elas estão relacionadas a determinados tipos de anticorpos. Então, por exemplo, a síndrome da pessoa rígida tem uma forte relação com um anticorpo chamado anti-anfifisina, que está relacionado ao câncer de mama. Nossa. Então, como o câncer de mama é mais comum em mulheres, existe câncer de mama em homem, sim. É muito raro, mas existe, mas é muito mais comum em mulher. Então, a gente pode dizer por sim. isso dizer que as mulheres são mais acometidas com esse problema, sim, né? Por conta do anticorpo que está mais relacionado a esse tipo de síndrome. Certo? Sempre essa síndrome vem seguida de
suposto câncer, doutor? Eu posso dizer assim? Então, as síndromes paraneoplásicas, elas estão fortemente relacionadas a neoplasias, podendo surgir até mesmo antes do diagnóstico da neoplasia. Então, por exemplo, a maioria dos estudos colocam um intervalo de até 5 anos, antes ou depois. Antes ou depois de uma possível neoplasia, como você está pontuando. Exatamente. O paciente teve uma neoplasia, tratou. 5 anos depois, pode aparecer uma síndrome paraneoplásica. Ai, gente, não, gente. A pessoa não tem um minuto de paz, gente. Ou o contrário. A pessoa apresenta a síndrome paraneoplásica, faz-se ali um rastreio. No momento inicial não se encontra nada, mas esse paciente ele deve ser rastreado durante os anos seguintes, porque a doença pode antecipar o diagnóstico de uma neoplasia. Apesar de ser raro, com o envelhecimento da população, a exposição a fatores de risco relacionados à alimentação, hábitos de vida, talvez a tendência seja de aumentar o diagnóstico dessas síndromes. Nossa. Além do conhecimento também, que aumenta a capacidade de reconhecimento pelos profissionais que tratam. Gente, é impressionante como a qualidade de vida está sempre relacionada a algum problema de saúde, assim, mais específico, né, doutor? Com certeza. Síndrome paraneoplásica está relacionada... síndrome da pessoa rígida é uma síndrome paraneoplásica. Síndrome paraneoplásica está relacionada a câncer. Câncer está relacionado a hábitos de vida. Para vocês verem, né, gente? Qualidade de vida, mente tranquila, em paz, enfim. É todo um conjunto, né, doutor? Uma coisa ligando sempre a outra para a gente ter saúde, supostamente, aí que todo mundo deseja, né? Doutor, mas diante de tudo isso que você colocou pra gente, essa doença tem cura? Então, quando a gente fala de doenças neurológicas, é um pouco complicado falar em cura. Mas cada dia que se passa, surgem novas terapias. Como é uma doença autoimune, existe uma série de tratamentos para combater a produção desses anticorpos. Então, assim, hoje tem tratamento, certo? Existem linhas de tratamento. Algumas síndromes respondem melhor, outras não respondem tão bem. A síndrome da pessoa rígida, infelizmente, está no grupo daquelas que não respondem tão bem às terapias imunológicas. E como seria esse tratamento, doutor? Já pegando aqui também para o lado do tratamento, você já pontuando. Então, o anticorpo que ataca o sistema nervoso central, ele é como se fosse uma estrutura mais ou menos assim. Eu queria tentar desenhar. Bom, mas enfim, tratamento inclui você usar imunoglobulina, que é um anticorpo que combate o anticorpo, certo? Além de outras medicações que atuam no sistema imune, diminuindo a produção desses anticorpos. A eficácia desses tratamentos vai depender de onde o fator que gerou a doença ele se encontra, se na superfície da célula ou no interior da célula. Então isso define o grau de resposta ao tratamento, tá? Então, o tratamento é medicamentoso. É medicamentoso, né? Uma medicação super acessível, a imunoglobulina, que é usada para outras doenças autoimunes, como a síndrome de Guillain-Barré, a miastenia graves, é uma opção. E existem outras drogas que atuam antes, né, impedindo a produção dos anticorpos. Tá? Gente, eu fico impressionada, porque a gente acha que está tudo bem. A gente acabou de sair de uma pandemia, né? As pessoas ainda estão se reerguendo, estão se refazendo, se reconhecendo, se reconectando. Aí aparecem coisas assim novamente, que às vezes eu particularmente não tinha conhecimento, né? Dessa específica doença que a Celine Dion está passando. Num momento complicado ainda, né, doutor? Que a gente acha que vai estar tudo bem, aí vem outra coisa. Por isso que é sempre bom a gente ficar atento à nossa saúde, à nossa cabeça, ao nosso coração, à vida que a gente vai levando, né, doutor? Porque de uma hora para outra aparece alguma coisa. Sobre essa condição específica, como eu falei, né? Felizmente é uma condição rara, não é uma condição super frequente e que tem essa forte relação com o câncer. O câncer, né? Certo? Então, se você conseguir, né, seguir medidas no seu dia a dia que previnam a maioria dos cânceres, né, que a grande maioria é passível de prevenção com qualidades, hábitos que promovam qualidade de vida, você vai está prevenido também dessas síndromes raras. Entendi, doutor. Remédios Cardoso, Remédios, querida, um beijo pra você, obrigado pela audiência, por você estar aqui junto com a gente todos os dias. Ela tá perguntando também se pode estar relacionada à idade, ou se tem alguma idade específica para aparecer esse tipo de síndrome.
Então, a síndrome da pessoa rígida tem uma forte relação com o anticorpo relacionado ao câncer de mama. O câncer de mama tem uma idade de aparecimento, né, a partir ali dos 40 e 60 anos. Né? Então, essa síndrome especificamente teria uma frequência maior nessa faixa etária. 40 a 60 anos, né, doutor? Supostamente, né? Cris, querida, um beijo, gente. Você pode continuar participando pelo 99555-3668. Mandou um beijo pra mim. Obrigada, Cris, pelo carinho, pro meu pacotinho de amor. A Cris também tá perguntando aqui, questão de cor. Não tem relação a isso, né? Há uma relação de cor com alguns tipos de câncer. Câncer, né? Com gravidade, com alguns subtipos. Então, talvez não especificamente a essa síndrome da pessoa rígida, mas, por exemplo, tem síndromes paraneoplásicas mais relacionadas a câncer de próstata, cuja gravidade está relacionada à raça negra. Então, vai depender do tipo de síndrome paraneoplásica, do tipo de câncer e, enfim, a raça pode ser um fator de risco para algumas síndromes, sim. Tá aí. Outra maravilhosa que acompanhando o nosso programa, bom demais, é a Lélia do bairro Santo Antônio. Um beijo, Lélia, pra você. Ela tá perguntando se praticar atividade física pode evitar esse tipo de doença. Mas não Com certeza, né, dúvida, Lélia? Né? Lélia. É a qualidade de vida que a gente estava falando, né, doutor? Sem dúvida. Existem os cânceres com forte implicação genética. Por exemplo, lembrando aqui de uma outra atriz famosa, a Angelina Jolie, que tinha uma forte história familiar de câncer de mama. Ela tinha... Fez pesquisa genética e encontrou a presença do gene BRCA1 e 2, né, que é um forte preditor de determinação genética do câncer de mama. E aí, no caso dela, foi recomendado ela fazer a retirada das mamas preventivamente. Nossa, gente, é verdade. Eu lembro desse caso, repercutiu muito aí nas matérias, nacionalmente, internacionalmente, aí, sobre esse caso que ela fez, que ela retirou, né? Ela ainda não tinha nada e retirou todas as mamas. Preventivamente. Né? Preventivamente, né? Não é comum, né, doutor? Não é comum, né? Então, o que a gente falou, os hábitos de vida, atividade física, evitar tabagismo, enfim, vai prevenir a grande maioria dos cânceres, mas tem alguns que tem uma predisposição genética muito forte, né? E para esses casos, infelizmente, o que vai ter que se fazer vai ser medidas drásticas como essa, né? Mas Entendi. Eu acho que a gente tem que pensar em prevenir a grande maioria dos casos, né? Gente, amo a interação de vocês. O doutor ainda está aqui junto com a gente, falando sobre a síndrome da pessoa rígida. E a Helena, doutor, um beijo, Helena, para você. Obrigada pelo carinho. Ela mora no bairro São João. Está perguntando se criança também pode ter. Crianças podem ter síndromes paraneoplásicas. A síndrome da pessoa rígida não é tão comum em crianças, mas existe uma síndrome paraneoplásica clássica, que é a encefalite anti-NMDA, que é quando ocorre a produção de anticorpos contra um receptor específico chamado NMDA e que pode estar associado a algumas neoplasias que infelizmente podem acontecer em crianças, leucemias, linfomas, principalmente as neoplasias hematológicas. Né? Doutor. Então podem ocorrer, sim. Idade? Aí não tem idade, né? A gente sabe que infelizmente existem neoplasia em todas as faixas etárias. Então tem crianças que às vezes por alguma exposição no intraútero ou exposição a algumas substâncias numa fase de desenvolvimento ali, de crescimento, isso pode acabar levando a alguns tipos de cânceres, né? Os principais cânceres na faixa etária pediátrica são as neoplasias hematológicas, né? Leucemias, linfomas, e existem síndromes paraneoplásicas relacionadas a essas neoplasias. Né? Bom, gente, é isso. Hoje a gente está aqui com o doutor Eliseu Neto. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, esclarecendo um pouco mais sobre esse tipo de neoplasia, né? Que é a síndrome da pessoa rígida. Eu, particularmente, não tinha ouvido falar ainda até o momento, depois que a Celine Dion expôs que ela está passando por esse problema. E eu acredito super importante explicar para vocês, trazer para vocês que isso é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Aí você fica dizendo, Celine Dion é famosa, isso, aquilo. É uma pessoa, enfim. Independente de classe, cor, pode acontecer com qualquer pessoa. E o que é mais indicado, doutor? Qualidade de vida, atividade física, uma alimentação
saudável, né? Que a gente possa ter. Isso sabe-se há mais de 5 mil anos, desde que existe medicina, que previne boa parte das doenças. Então, eu acho que é sim uma receita de bolo para prevenir muita coisa, e a gente, né, estuda e está preparado para reconhecer o que for grave quando vier a ocorrer. Mas isso faz parte da nossa orientação para os nossos pacientes de uma maneira geral. Tá aí, doutor, obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa casa, tá bom? A extensão da casa dos nossos telespectadores. Eu chamei o doutor pra gente conversar e tomar um café gostoso aqui, no Ponto do Pão, doces salgados, lá da Rua Carlotinha Brito, no Disseu, gente, tá bom? Nosso café da manhã de todos os dias, eu quero mandar um super abraço pra equipe aí, lá da Ponto do Pão, @Ponto do Pão Disseu, tá bom? Você pode pedir tanto pelo iFood, como você também pode entrar no Instagram, ver as delícias, pede aquele aquele café da manhã gostoso, aquele café da tarde, aquele lanche da tarde também. E também pelo telefone 9473-6960. 9473-6960 é o telefone aí da Ponto do Pão. A gente vai agora para um rápido intervalo e você continua participando do programa junto comigo, igual a Renata aqui que tá assistindo o nosso programa. Renata, um beijo, minha maravilhosa, para você que tá todos os dias aí junto comigo também, interagindo, participando. É uma delícia ter você aqui, tá?